Boa noite, meus queridos. Mais uma vez estamos aqui na nossa classe de catecúmenos. Hoje nós vamos estar olhando para a primeira lição. Semana passada nós tivemos uma breve introdução para aqueles que querem conhecer um pouco sobre a Igreja Presbiteriana e a forma de ser, né, da nossa igreja, na sua doutrina, na sua base de fé, para aqueles que também vão querer dar o seu passo de estar tornando-se membros da mesma. A lição de hoje para nós é falar sobre o novo nascimento. Para isso vou ler a palavra de Deus que se encontra em João capítulo 3, verso 1 a 8, quando Nicodemos, um dos doutores da lei, vai ter a noite para conversar com Jesus. Diz o texto da palavra do Senhor: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te disser: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vens nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos então encontra-se com Jesus e queria entender os sinais sobre Jesus Cristo como o Messias enviado. E Jesus mostra para Nicodemos o caminho para chegar diante de Deus, que seria um caminho diferente daquilo que Nicodemos assim pensava. O verso 5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, foi uma resposta que Jesus deu, que no verso 3 ele fala, quem não nascer de novo. O que é nascer de novo? Nascer de novo, a expressão, essa expressão grega para nós é anotem. E anotem quer dizer aquele que não nascer de cima ou do alto, né? Ou seja, Jesus estava dizendo que o novo nascimento acontece quando Deus abre o nosso coração para nós conhecê-lo, para nós passar a viver para Ele. Por isso esse nascimento não vem de nós ou de baixo para cima, mas de alto para baixo. Esse novo nascimento é obra exclusiva de Deus, não tem mérito humano nesse sentido. A nova vida, segundo o relato do Evangelho de João, a gente vai seguir aí alguns textos, é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Essa é a ótica desse Evangelho. Lá no capítulo 17, verso 3, Jesus falando sobre si, no Evangelho de João, nós vamos ouvir Jesus dizendo assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, não há como nós conhecermos a Deus, não há como nós entendermos algo de Deus na nossa vida, se isso não vem de Jesus Cristo. É Jesus que nos revela toda a verdade a respeito do Pai, a respeito do seu reino, a respeito da eternidade. Ele é o único caminho. E ele é o único caminho porque ele é verdadeiro Deus. E é o único caminho também que leva até Deus o Pai. João capítulo 8, verso 32, Jesus ainda diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá, o que é a verdade? Onde vou conhecer essa verdade? O próprio Evangelho vai responder, Jesus mesmo falando, no capítulo 14, no verso de número 6, quando ele diz: eu sou o caminho, Jesus dizendo, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho para chegar diante do Pai a não ser por Jesus Cristo. Qualquer outro caminho é falso, qualquer outro caminho distancia-se de Deus, segundo
o Evangelho de João, nesses versos ao qual Jesus está falando sobre si mesmo. Logo, conhecer a verdade é conhecer a Jesus Cristo, né, que foi enviado por Deus para morrer por nós lá naquela cruz, para nos libertar do jugo e do pecado que estava sobre nós. João capítulo 8, verso 34 e 36 ainda prossegue Jesus dizendo assim: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há libertação do pecado, não há libertação na nossa vida se não vir do próprio Cristo, né? E todo aquele que está no pecado, ele é escravo do pecado sempre, né? Se o Filho libertar, se Cristo libertar, esse será verdadeiramente livre, né? E Deus nos faz nascer então de que forma? Da morte no pecado para nos trazer de novo à vida, né? Através de Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, verso 1, assim nos diz: Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Essa vida que nós temos, né, que é dada a nós, ela só pode acontecer através de Jesus Cristo. Logo, sem Cristo nós continuamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. É por isso que Jesus estava dizendo: olha, Nicodemos, em verdade eu te digo, você precisa nascer de novo. E Jesus segue ainda dizendo no verso 5: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, o novo nascimento, né, não é algo humano carnal. O novo nascimento é espiritual. Né, não tem nada a ver com qualquer outra ação a não ser do próprio Espírito de Deus em nossas vidas através de Cristo Jesus. Significa para nós um novo nascimento, é ter um coração transformado pela ação do Espírito Santo. E ele é quem vai operar, é ele que vai realizar esse novo nascimento em nossas vidas. Tito, quando escreve a sua carta, no capítulo 3, do verso 5 ao 8, ele mostra para nós um pouco dessa ação do Espírito Santo em nossas vidas através de Jesus Cristo nesse novo nascimento. E ele diz que isso não é mérito nosso, não é força nossa, não é algo nosso. Olha o que ele vai dizer, Tito, quando escreve no capítulo 3. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. O Pai fez tudo isso por nós através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Lembrando que Jesus falou que quando eu subir aos céus, mandarei o Consolador, o Espírito Santo. É Ele que nos salva, então o Pai, através de Jesus Cristo, mediante esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, a fim de que, justificado por graça, e a graça é obra de Deus na nossa vida, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. E eu quero que, no tocante a essas coisas, faças afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus seja solícito na prática das boas obras. Lembrando que essas boas obras preparadas por Deus a nós, que vêm em resposta dessa fé salvadora na nossa vida. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Isso diz para nós Tito, quando fala sobre o novo nascimento. Mas aí surge uma pergunta para nós: quando acontece o novo nascimento? Como que eu vou saber isso? Quando eu recebo a Jesus Cristo como meu Salvador, através do convencimento do Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é que nos leva a ser convencidos, que necessitamos, que precisamos de Cristo na nossa vida. João capítulo 1, voltando ao Evangelho, no verso 12 ele diz assim: mas todos quanto o receberam,
deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Receber e crer são expressões aqui paralelas no Evangelho de João. Os dois caminham juntos. Quem recebe a Cristo, recebe-o para uma vida de fé constantemente depositado nele. E isso quer dizer crer. O crer é necessário nesse sentido das nossas vidas. Então, receber significa o quê? Receber a Cristo significa depositar a fé em Cristo. Receber a Cristo significa jurar fidelidade a Ele somente. É crer que Ele é quem diz ser. E quem é Jesus? O Filho de Deus. Nesse sentido, o Deus encarnado, que veio à Terra para nos garantir essa tão grande salvação. Esses que o recebem nasceram de Deus. Olha o verso 13. Os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne. Não foi força minha, mérito meu e nem seu. Nem do sangue nem da vontade da carne. Nem da vontade do homem. Não foi eu querer, mas foi Deus realizar essa obra em mim, é o que diz o verso 13. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, a realidade veio de Deus. Nós fomos feitos então filhos por Deus nos amar primeiro. E Deus veio até nós, através de Jesus Cristo, na ação do Espírito Santo, nos convencendo. Verso 12. Mas todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando acontece o novo nascimento? O novo nascimento acontece também quando eu confesso a Jesus como Senhor, crendo na sua ressurreição. Preciso também, com minha boca, confessar aquilo que em meu coração já existe, aquilo que o Espírito Santo já realizou internamente em mim. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10 diz assim: se com sua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Confessar é concordar. Concordar com o quê? Com aquilo que Deus diz de si mesmo e também com aquilo que Ele diz de nós. Confessar é concordar, declarando de forma pública, de forma verbal, essa verdade em nós. Jesus Cristo é Senhor. Quando eu falo Jesus Cristo é Senhor, Ele é Senhor total da minha vida, que dirige todos os atos dessa minha vida agora. Filipenses capítulo 2, verso 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. 1 Coríntios capítulo 12, verso 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Não há um confessar sem a ação genuína do Espírito Santo em nós. Só vamos fazer isso com o Espírito Santo agindo de fato no nosso coração, sem dúvida nenhuma, na nossa vida. O que significa isso? Reconhecer e proclamar o domínio de Deus sobre as nossas vidas, porque Ele é Senhor. A nossa confissão de fé deve ser, então, nesse sentido, verbal. É a forma que a Igreja Presbiteriana faz para aqueles que são batizados na infância e para aqueles que querem receber o batismo também em idade adulta. Na infância recebe o batismo na fé dos pais, no compromisso dos pais, mas quando tem a idade da razão, deve dar a sua confissão de fé, a se proclamar que Jesus Cristo é o Senhor das suas vidas mesmo, na ação do Espírito Santo de Deus. E se adulto for, quiser receber o batismo, primeiro deve também confessar a sua fé de forma verbal que Cristo Jesus é o Senhor da sua vida, para a glória de Deus Pai. A fé na ressurreição deve estar então arraigada no coração como um fato real.
Não é meramente eu quero fazer minha pública profissão de fé, eu quero ser membro, não. Isso daí tem que ser algo real, um fato real na minha vida. Né? É o convencimento do Espírito Santo em mim que leva a de fato viver dessa forma. Não é uma ilusão, não é uma utopia, não é um mero querer da minha vida, mas sim uma obra de Deus em mim, agindo dessa forma que me leva a tomar esse passo. Por isso, ao tomar esse passo, eu não tenho como voltar atrás, porque não foi por mim, foi por obra do Espírito Santo na minha vida. Se eu voltei atrás, desculpa, eu vou dizer, mas se aconteceu isso é porque você nunca foi convertido, mas sim um convencido. E o convencido não é pelo Espírito Santo, o convertido é pelo Espírito Santo. Por quê? Porque a boca que confessa, ela confessa aquilo que o coração crê. E o coração é onde está, nesse sentido, né, a presença viva do Espírito Santo agindo em mim. O que sai da boca vai vir do meu coração. Diz isso, Jesus Cristo é bem claro dizer isso, está registrado em Mateus capítulo 15, no verso 18, quando diz, o que sai da boca vem do coração. E isso é o que pode contaminar também o homem, porque se o nosso coração não for puro, de fato nós vamos estar contaminando. Até mesmo se nós fizermos isso sem a obra do Espírito Santo na nossa pública profissão de fé. Nós vamos estar fazendo um ato meramente humano e isso para nós é contaminação. Não podemos nos esquecer, meus queridos, que uma confissão de fé que não expressa a verdade do coração é uma fé hipócrita, é uma religiosidade meramente morta. E isso não é aceito na presença de Deus. Voltando, quando acontece o novo nascimento ainda? Quando eu invoco o nome do Senhor. Romanos capítulo 10, verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é chamar para cima de si esse nome. É dizer Cristo vive em mim, não vivo mais eu. Aquilo que Paulo fala. É pedir que Deus coloque o seu nome sobre o nosso. Não é mais o meu nome, não é mais a minha pessoa, mas Deus agindo em mim. Esse é o real sentido da palavra cristão, né? Ser cristão. Não ser meramente um crente que crê em alguma coisa, mas ser cristão é aquele que leva o nome de Cristo sobre si. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso implica em curvarmos diante dele, em adoração, em submissão à sua vontade em todos os atos da nossa vida, independentemente da nossa vontade que nós às vezes queremos ter. Cristo tem que ser o Senhor sobre nós em tudo, mas principalmente é entregar ao seu auxílio para a solução das nossas vidas, seja dos nossos problemas, seja de pecados que pode querer estar na nossa vida, que nos leva a nos afastar da sua presença. É deixar para trás, de fato, a velha natureza pecaminosa, porque Cristo nos deu vida nova e nós temos que viver em novidade de vida. Quais as implicações e consequências do novo nascimento? A primeira dela que podemos dizer é a adoção de filhos. Nós recebemos a autoridade de sermos feitos filho de Deus através desse novo nascimento. Ao receber a Cristo, Deus nos faz seu filho. E Deus nos faz seu filho de tal forma, tão íntima, que nós podemos chamar ele de Abba Pai, que quer dizer papai ou paizinho. Romanos 8, capítulo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai, ou papai, ou paizinho. Esta autoridade, que é dado a nós, ou seja, esse é o poder que nos é dado. Lembra de João capítulo 1, verso 12? Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o
poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Muitos gostam e procuram um poder sobre sua vida. O maior poder que nós temos na nossa vida é esta autoridade que Deus coloca sobre nós através do novo nascimento. Nós fomos feitos filhos de Deus. Não precisamos mais do que isso na nossa vida. Isso garante o nosso relacionamento com Ele, né? Provando o seu amor em nós. 1 João capítulo 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. O resultado prático é essa segurança desse novo nascimento que está em nós. Estarmos seguros, sentir essa segurança na nossa vida. Somos agora novas criaturas, feitos de fato em Cristo Jesus, filhos de Deus. Outra implicação e consequência desse novo nascimento: a segurança dessa salvação. A salvação ela não pode ser duvidosa na nossa vida. Quando essas coisas de fato acontecem em nós de forma consciente, que nós entendemos isso em nós, nós não podemos mais duvidar. Essa é a segurança da salvação. Olha o que diz João, capítulo 5, verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha o que Jesus está dizendo. É Jesus quem fala, quem ouve as minhas palavras e crê naquele, no Pai, que me enviou, tem a vida eterna. Não tem a possibilidade, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Não tem como essa salvação ser duvidosa na sua vida. Aquele que ouve a palavra e crê, tem a vida eterna. E isso se dá pela ação do Espírito Santo que nos convence, não vamos esquecer disso. Não há mais condenação para aqueles que assim agem, para aqueles que vivem e que de fato entendem e conhecem essa nova vida em si, esse novo nascimento. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se eu estou em Cristo, não tem como eu ser perdido. Não tem como eu ir para o inferno. Eu estou em Cristo. Não há condenação mais na minha vida. Por quê? Deus já realizou a sua obra através do Espírito Santo em mim. E isso veio daquilo que Cristo assim realizou. Outra implicação, outra consequência desse novo nascimento é andar em novidade de vida. Aí é algo que precisamos entender. Tem muitas pessoas que falam, nossa, aquela pessoa se diz cristão, mas anda de uma forma diferente, igual ao mundo, se porta como o mundo, tem um linguajar mundano sobre si, as suas vestes não são diferentes do mundo, anda realmente em vida de sensualidade e vivendo os prazeres do mundo. A implicação e a consequência do novo nascimento é andar em novidade de vida, é ser diferente. É ter uma vida nova, de fato. É mostrar isso até mesmo na sua aparência exterior, daquilo que vive interiormente. Romanos 6,4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Novidade de vida, vida nova. As pessoas têm que olhar em nós e ver Cristo em nós. Somos cristãos. As pessoas têm que olhar em nós e ver diferença. Nascemos de novo, não tem como mais nós agirmos como o mundo e não tem mais nós copiarmos o mundo, continuar querendo viver a política politicamente correta com o mundo, para nós não sermos tão diferentes assim. Somos e somos radicais, nós somos pessoas que nasceram de novo e não andamos diferente mais, não andamos mais iguais, nós somos diferentes. Estar em Cristo é ser nova criação, não tem como ser de outra forma. As coisas antigas na nossa vida devem ser abandonadas. Cristo veio em mim. Eu era uma pessoa que fumava, que bebia, que andava nos prazeres da carne, que fazia as coisas erradas. Hoje eu não faço mais.
Essa é a realidade em nós. Tudo tem que ser diferente para que Deus seja sobretudo em nossa vida. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 a 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa é outra implicação e consequência do novo nascimento, se nós de fato nascemos de novo. Outra consequência desse novo nascimento na nossa vida: discipulado. O que é discipulado? Andar com Jesus. Ser discípulo de Cristo. Marcos capítulo 1, verso 17, disse-lhe Jesus: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O que quer dizer isso para a nossa vida? Quero ser achado em Cristo, não confiando na minha própria justiça, mas unicamente na justiça de Cristo, crescendo no seu conhecimento. Quero andar com Cristo. É aquilo que tem um filme que também é livro, que diz: em seus passos, o que faria Jesus? Olha o que diz Filipenses 3, capítulo 9, versículo 9 e versículo 10. Se ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseado na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Preciso andar com Cristo. A minha única justiça vem de Cristo. Preciso crescer no seu conhecimento. Outra implicação e consequência do novo nascimento: crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Se eu estou andando com Ele, eu preciso crescer nele. Não tem como ser diferente. Se eu estou com Ele, eu não vou crescer como o mundo, eu vou crescer como o reino de Deus na minha vida. 2 Pedro capítulo 3, verso 18, assim diz: Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso acontece quando? Quando nós santificamos as nossas vidas, quando Cristo é o Senhor das nossas vidas, quando Cristo é o Senhor do nosso coração, quando Cristo é o Senhor da nossa mente, preparando-nos para ter resposta àqueles que nos perguntarem sobre a nossa fé. 1 Pedro ainda, capítulo 3, verso 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Testemunhar Cristo. Estar preparado é mostrar justamente a vida cristã que eu tenho nesse novo nascimento. Para crescer, então, é preciso buscar a maturidade de um relacionamento com Jesus Cristo, a fim de não sermos enganados também por falsos ensinos. Eu queria encerrar só com uma perguntinha básica para vocês que estão se aprimorando para esse momento de confessar também a Cristo como Senhor das suas vidas. Jesus Cristo, de fato, é o Senhor da sua vida? Essa é uma pergunta básica que eu gostaria de deixar para você nesse momento. Lembrando do novo nascimento, que o novo nascimento é nascer de Deus, é conhecer verdadeiramente a Cristo, é nascer da água e do Espírito, na ação do Espírito Santo,
né? Quando isso acontece, quando eu recebo a Cristo como meu Senhor, através desse convencimento do Espírito Santo, quando eu confesso a Jesus como Senhor, crendo na sua ressurreição, que Ele também me deu vida nova, quando eu invoco o seu nome de fatos sobre minha vida. E as implicações e consequências desse novo nascimento então somos adotados, nos tornamos filhos de Deus. A segurança da salvação vai estar em nós e não há como nós duvidarmos dessa tão grande salvação. Vamos andar em novidade de vida, porque nós somos salvos e nós nos tornamos diferentes. E vamos fazer o que mais? Andar justamente com Cristo, no sentido de discipulado, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo em nós. Espero que isso tenha tirado algumas dúvidas e que também de fato você possa entender a forma de pensamento da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque nós vivemos pautados pela Palavra de Deus, isto é regra na nossa vida de fé e isso faz parte da nossa doutrina cristã. Então que nós possamos rever os conceitos em nós e entendermos se de fato nós estamos em Cristo, porque nós precisamos viver Cristo. Cristo vive em mim, aquilo que Paulo disse. Já não sou eu mais quem vivo. Lembrando também que esse estudo, para você entender melhor, volta novamente lá no site revsaulo.com.br, onde está lá a classe de catecúmenos, e reveja isso, mas reveja isso antes, orando a Deus, pedindo que o Espírito Santo possa te iluminar a sua vida para que possa tirar qualquer tipo de dúvida e que também esse estudo, à luz da palavra de Deus, possa fazer diferença em você. Deus te abençoe, que Deus esteja conosco, fortalecendo as nossas vidas cada vez mais. Semana que vem nós voltaremos estudando a lição de número 2, que vai falar sobre duas questões: arrependimento e fé. Vamos tentar entender essas duas questões. Que Deus nos ajude a isso. Lembrando, aqueles que querem estar fazendo a sua pública profissão de fé, recebendo o seu batismo, se ainda não o fizeram, este vídeo e o vídeo de introdução ainda, na parte de baixo, lá onde está os comentários, coloca o seu nome para que eu saiba que você está seguindo esse estudo, para que depois, futuramente, a gente possa dar os passos junto ao conselho para estarmos fazendo aí os batismos e as públicas profissões de fé, quando Deus assim aprover, dar o tempo para as nossas vidas, para nós assim fazermos. Então coloca seu nome. Semana passada alguns já colocaram os nomes e eu vou estar escrevendo esse nome para me saber, essa pessoa fez as lições de forma plena. Como nós não podemos estar presencialmente fazendo nesse momento as lições, nós estamos usando este meio. Então que você possa fazê-lo. Deus te abençoe, Deus nos abençoe. Amanhã, quinta-feira, nós estaremos fazendo nosso estudo bíblico sobre o Velho Testamento, entendendo um pouco mais sobre ele também, nesse período da noite, às 19 horas. Que você possa estar lá também, seguindo através dos vídeos que vão estar. Se você perdeu algum vídeo, seja de quinta, seja de quarta-feira, aos casais das terças-feiras, seja de sábado na nossa escola bíblica e os cultos de domingo, que você possa acessar o nosso site revsaulo.com.br. Lá vai estar de forma escrita os estudos e a mensagem, e também vai ter o link lá onde vai estar também os vídeos que você pode estar acessando e participando também desse momento. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até a próxima quarta-feira no nosso estudo da classe de catecúmenos.